Fala, seres humanos! Sejam bem-vindos ao Vatilascar. Eu sou o Leno e hoje vamos falar sobre o Volkswagen Tera, o novo SUV compacto da Volkswagen que promete agitar o mercado brasileiro. O Tera foi apresentado durante o Carnaval aqui no Rio de Janeiro e chega para competir com várias categorias diferentes, primeiro com os hatch sedãs de entrada, e também com alguns SUVs como Citroën Basalt, Renault Kardian, Nissan Kicks. E não podemos deixar de frisar que ele já veio focando nos carros que estão chegando como o Nissan Magnite, o Toyota Hiace e o novo Fiat Panda, por exemplo. Vamos de cara começar com os preços, que não são oficiais, e sim os estimados pela mídia, levando em conta que eles têm informações que as versões mais completas do Polo serão descontinuadas, ficando apenas as mais simples, e os preços desse novo SUV com desenvolvimento 100% brasileiro e fabricado em Taubaté, será de R$ 99.000 a R$ 105.000 na versão de entrada MPI manual, podendo chegar até R$ 140.000, e ele terá 4 versões, 2 aspiradas e 2 turbo, no caso 170 TSI de 116 cavalos. Para não gastar muito, ele não tem manta acústica nem braços pantográficos. E vale a pena frisar que esse preço pode ser somente no mês de lançamento, que será entre 2 e 3 meses. A plataforma dele é a MQB-A0, que é a mesma base do Polo, e ele chegou bem bonito, com uma grade frontal em colmeia bem grande e seu conjunto óptico quase igual ao do Nivus, porém com corte na sobrancelha para parecer mais descolado, mas ficou legal. E as lanternas traseiras vieram com uma inovação que são LED diferentes da luz de posição, que além de design a Volks diz que fica mais seguro, pois como a luz muda a perspectiva, quem vem atrás fica mais ligado. E o Tera vem com ADAS com assistente de faixa, frenagem de emergência e mais outras funções. Também tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré, focando a segurança. Ele vem com uma roda bem irada, que no lançamento foi explicado que seu design é para parecer uma roda maior do que é, com as partes cromadas quase que se entrelaçando, e seu perfil é 205/55 com aro 17. E o Tera tem vários detalhes em black piano, como na grade frontal, nos retrovisores, na coluna A, no teto, nos nomes Tera, TSI e Outfit, e também uma ligação fake entre as lanternas, e vem com rack aparentemente funcional. Seu retrovisor tem sensor de ponto cego no exterior e no interior seu retrovisor é fotocrômico. Seu consumo no 1.0 TSI automático é de 12,3 km na cidade e 14,6 na estrada, isso pelo Inmetro, mas sabemos que no dia a dia ele baixa em média 10% na cidade e sobe 20% na estrada. Seu 0 a 100 fica na casa dos 10,5 segundos, que não é um Fórmula 1, mas está ótimo para a proposta do carro. Para termos de comparação, o Tracker 1.0 Turbo faz na casa dos 10,9 e o Citroën Basalt faz na casa dos 9,5 segundos. Vamos para as dimensões do novo Tera, de acordo com o site Carros na Web. Seu comprimento é de 4 metros e 10 centímetros, altura de 1,50 m, largura 1,78 m e tem um entre-eixos de 2 metros e 56 centímetros. E seu porta-malas fica em torno dos 300 litros. Esse novo carro da Volks estão botando muita responsabilidade nele. Muitos acreditam que ele marcará como um dos carros mais importantes da Volks no Brasil, mostrando isso até em alguns easter eggs, como o desenho do Fusca, depois do Gol e por último Tera, como se agora fosse sua hora de reinar. Porém a Fiat está com a mesma intenção com seu novo Fiat Uno chamado de Panda. Quando você terminar de ver esse, confira o vídeo do novo Panda que vou deixar o link na descrição. E a verdade é que eu não duvido que o Tera faça muito sucesso, principalmente porque o Polo tem sido o hatch mais vendido do Brasil e agora todo mundo quer comprar SUV ou mini SUV, então a Volks vai unir o útil com o agradável. Vamos falar do interior do Tera. Ele vem obviamente com vidros elétricos para todos e uma maçaneta em cinza. Agora o revestimento da porta de trás não é soft, somente na frente, porque só precisa ter conforto quem pagou pelo carro. Seu banco de trás é bipartido e tem uma cor muito legal, que é uma cor clara quase branco, porém vai descendo de forma degradê até ficar todo escuro. Ficou bem legal. Para ficar melhor, só um ar-condicionado para o banco de trás, mas aí o preço iria subir junto da qualidade. Seu cockpit ficou bem legal. Parece um carro até mais caro do que ele será, com altura e profundidade do volante em couro, multifuncional regulável e de base achatada, farol automático. Seu console é todo em plástico, mas com novo layout, inclusive da multimídia flutuante e luz ambiente. A partida é por botão, tem carregador por indução, 4 entradas USB tipo 2 na frente, 2 para os passageiros de trás, e tem saída de ar até pro telefone. 2025-2026 vão marcar o Brasil pela briga gigantesca que terá na categoria SUV de entrada. Já tem o Basalt que está fazendo sucesso com fila de espera de até 2 meses. E agora no meio do ano chega o novo Kicks e o Tera. Fora que esse ano ainda tem o novo Uno, o Jeep Avenger, o Toyota Yaris Cross, a nova Duster e muitos outros. Se você quiser ver todos os carros que estão chegando nos próximos meses, dá uma olhada nos nossos vídeos. Muito obrigado por assistir.
Peço que por favor deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal. Partiu!